Bom dia, igreja. Amém. Todo mundo feliz hoje? Vamos nos colocar de pé, amém? Aleluia. Hoje é um dia especial, né? Como vocês podem ver aqui na mesa, tá a ceia. E para que nós pudéssemos ceiar hoje, um alto preço foi pago, não é verdade? E eu quero ler com vocês 2 versículos para que a gente possa refletir um pouco no poder daquilo que Jesus fez por nós. Porque aquilo que Ele fez naquela cruz não tem explicação, não tem como a gente colocar um preço. Até porque nós não éramos merecedores. Porém Deus, Ele envia o Seu Filho para morrer em nosso lugar. E não é para nos entristecer não, porque o que Jesus passou realmente são coisas que traz lágrimas aos nossos olhos, mas também é um motivo de muito grande alegria, não é verdade? E se tiver alguma coisa no seu coração que traz algum espírito de gratidão a Deus, eu queria que você se alegrasse hoje, enquanto a gente louvar o nome do Senhor, amém? Eu quero compartilhar com vocês então Romanos 5, versículos 7 e 8. E a palavra do Senhor fala assim, que dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem para morrer, não é verdade? Mas no versículo 8 ele fala assim que Deus, Ele prova do seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Agora eu quero que vocês prestem atenção nessa parte, porque no momento que Ele morre por nós, era um momento em que nós ainda éramos pecadores. Então Jesus, Ele não olhou e Ele não falou assim, eu vou esperar talvez que alguém queira algum tipo de arrependimento, não. Foi no nosso pecado que Deus enviou o Seu Filho, para que Ele pudesse então restituir a aliança que foi quebrada lá no Jardim do Éden. Amém? Jesus, nós estamos aqui hoje, Deus, prontos para nos alegrar em Tua presença, Deus. Prontos, Pai, para adorar Teu santo nome. Prontos, Deus, para dar a gratidão, Deus. A gratidão, Pai, de uma vida imerecida que nós temos hoje através do Teu Espírito Santo. Se você puder nesse momento, antes de a gente começar a louvar, solte a sua voz para o Senhor e declare palavras de alegria para Ele, falando para Ele, declarando o quanto você é feliz hoje por Ele ter feito isso, quanto você é feliz hoje por Ele ter derramado o seu sangue na cruz do Calvário, amém? E Jesus, nós somos gratos a Ti, Deus. Aleluia, Deus. Dê uma salva de palmas para Deus, amém? E cumprimente o irmão do seu lado e fale assim, vamos adorar. Eu olho para a cruz. Fala comigo, igreja. E para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, cante comigo. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, obrigado Jesus, me aproximo de Ti para declarar o meu amor, seu amor. Pelo seu amor, Jesus, obrigado. Imerecido amor eu recebi de Ti.
e merecida vida. E merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado pela cruz. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou. Ele te chama hoje para um relacionamento de filho e filha. Ele te chama. Sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Mais uma vez. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou. Só a igreja. O seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Um pouquinho mais forte. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia. Dê uma salva de palmas para ele. Amém. Aleluia. Irmãos, eu não sei se dá para perceber, mas eu estou bem limitado hoje. Mas isso dá motivo, né, para a gente não louvar o nome de Deus. Talvez a sua limitação não é através da sua voz, mas tem outras coisas te limitando. E o seu desejo por Deus pode mudar a sua situação. Mais uma vez, o desejo de você, o desejo que você tem por Deus, a necessidade que você tem por Ele pode mudar a sua situação. Então, vamos declarar isso. Assim como a corça, ela anseia por águas, assim eu anseio por ti. Amém? Aleluia. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti.
Rei meu, Deus meu, assim como a costa, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. O meu coração, nós temos sede, Jesus. Rei meu e Deus meu, assim e assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva. O meu coração fala pro Senhor, tem sede de ti, Rei meu e Deus meu, e faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração e faz chover. Derrama a chuva, derrama, Pai, o teu Espírito. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração, faz chover e faz chover. Ama a chuva desse lugar, vem com teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito. Deixa Ele te encher agora. E ali adorarei. Só um Senhor é digno do meu louvor, e o nome dele é Jesus. Espírito, 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 que desce como fogo. Tu és santo, vem como em Pentecostes. Vem, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito,
Vem como naquele dia, Jesus. Revela-te a nós outra vez. Derrama com teu poder, Deus. E enche-nos, enche-nos. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei, adorarei ao Deus da minha vida. Deixa Ele saber agora. Deixa Ele saber. Há uma explicação. Espírito, Espírito, Espírito que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo, Espírito Santo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, Tu és santo e digno, vem como, vem de novo, Jesus. Sim. Queria que você nesse momento pegasse e colocasse a sua mão sobre os ombros do irmão que está do seu lado. Fique bem à vontade nesse momento. Deus, Ele está querendo fazer algo extraordinário hoje. Ele está querendo mudar talvez o curso da sua vida. Peraí, talvez não, isso Ele já quer, mas vai depender de nós. Comece a declarar palavras de vida na vida do seu irmão. Comece a falar assim: hoje você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Nós cremos, Pai. Venha nos encher em nome de Jesus com Teu Espírito Santo. Cada pessoa aqui, meu Deus, era um improvável. Cada pessoa aqui, Senhor, talvez nem era para estar aqui hoje, mas nós aqui estamos, Pai, firmes e fortes, Pai. E o nosso louvor hoje é que o Senhor venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Que o Teu poder venha se manifestar nesse lugar em uma maneira, Pai, em que nós não conseguimos explicar. Entra na nossa casa, Pai. Entra na nossa família. Venha abençoar, Pai, as obras das nossas mãos. Venha abençoar, Pai, os lugares que os nossos pés pisarem. E no nome de Jesus nós declaramos, Pai, que nós seremos luz em meio à escuridão, Pai, nessa terra, todos os dias da nossa vida. E para isso acontecer nós precisamos. Desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo. Agora toda a igreja junto. Espírito, 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 Pentecostes, vem, Senhor, e enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo,
fogo santo, vem como em Pentecostes, vem, Senhor, e enche-nos de novo. Para terminar, só a igreja. Aleluia, dê uma salva de palmas para Cristo, amém? Aleluia, glória a Deus. Alex, tem que abaixar meu microfone, né? Por favor. Baixar um pouco meu microfone. Quero chamar as crianças aqui, por favor. As professoras. Som. Aleluias. Todas as crianças aqui, por favor. Pode baixar. Alô, som. Tá bom? Não sei, tá bom para a igreja? A igreja está me ouvindo bem? Está muito alto? Aleluia. Cleide, ora pelas crianças. Aleluia. Bom dia, igreja. Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui nesse momento tão maravilhoso de estar louvando ao Senhor. Eu peço ao Senhor que nos proteja e nos capacita para ensinar as crianças a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, bom dia. Hoje não tem como negar que vocês tomaram café, porque eu vi vocês tomando café. Então, vamos nos alegrar, porque hoje Deus te concedeu mais um dia de vida, mais uma oportunidade de você estar aqui. E isso não é porque você merece, mas é porque Deus, Ele é misericordioso. Porque a única coisa que nós merecemos é o fogo do inferno. Mas a misericórdia do Senhor, ela é tão grande, é tão benevolente, que em vez de Ele nos mandar para o inferno, Ele enviou o Seu Filho para pagar o preço que nos cabia a nós pagarmos. Amém? Davi, clica no negocinho preto, está escrito palavra, aí em cima, clica nele, aí vai acender as outras luzes. Que senão vai ficar muito escuro. Deixa aí. No preto que tem os botões que sobe e desce assim, ó. Aí está escrito palavra, aí você clica no primeiro. Clica no número 2, que essas aqui estão apagadas. Sobe só mais um pouco essas aqui que clareia. Amém. Vamos lá. Problemas técnicos, mas vamos lá. Abra comigo a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 16. Nós vamos começar no verso 1, nós vamos ler até o verso 18, que diz assim: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai,
aos 15 dias do 2º mês, depois que saíram do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Os filhos de Israel disseram a Moisés e Arão: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade, pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda essa multidão. Então o Senhor disse a Moisés: eis que farei chover do céu pão para vocês, e o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Eu os porei à prova para ver se andam na minha lei ou não. No 6º dia prepararão o que recolherem, será o dobro do que recolherem no outro dia. Então Moisés e Arão disseram a todos os filhos de Israel: hoje à tarde vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. E pela manhã vocês verão a glória do Senhor, porque ele ouviu as murmurações de você contra o Senhor. Pois quem somos nós para que vocês fiquem murmurando contra nós? Moisés continuou: isso acontecerá quando o Senhor à tarde lhe der carne para comer e pela manhã pão à vontade, porque o Senhor ouviu as murmurações com que vocês se queixam contra ele. Pois quem somos nós? Vocês não estão murmurando contra nós, mas contra o Senhor. Então Moisés disse a Arão: diga a toda a congregação dos filhos de Israel: cheguem-se à presença do Senhor, pois ele ouviu a murmuração de vocês. Enquanto Arão falava, a toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Diga-lhes: ao crepúsculo da tarde vocês comerão carne, e pela manhã vocês comerão pão à vontade, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus. À tarde apareceram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se separou da superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou, que cada um recolha o que consegue comer, 2 litros por cabeça, segundo o número de pessoas, cada um pegará para todos os que vivem em sua tenda. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Nós, ó Pai, pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor dirija, Senhor, ao nosso coração, à nossa alma, à nossa mente, ao nosso espírito, Senhor, tudo aquilo que Tu tens para falar conosco. Fala, Senhor, quebrando, Senhor, toda a servidez, quebrando, Senhor, todo o coração de pedra, quebrando, Senhor, todo impedimento, Senhor, que Satanás possa, Senhor, tentar trazer sobre a nossa mente nesse momento. Repreendemos, Senhor, todo espírito de distração. Nós repreendemos todo espírito, Senhor, de confusão. Nós repreendemos, Senhor, todo espírito contrário nesse ambiente, Senhor, a Tua palavra. Nós, ó Pai, pedimos que o Senhor se manifeste poderosamente no nosso meio. E que eu, Senhor, nada mais, Senhor, seja um vaso nas Tuas mãos. E possa expressar, Senhor, aquilo que Tu tens no Teu coração. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço no santo nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 16, ele começa depois de uma grande libertação. Israel, ele tinha visto o poder de Deus no Egito, atravessado o mar, chegado, celebrando do outro lado do mar, a vitória de Deus
contra o povo egípcio, a derrota de Faraó. Então, e eles tinham deixado suas correntes para trás, porém, a jornada só estava começando. Era o início de uma nova caminhada, de algo novo que Deus estava começando na vida do povo de Israel. Pouco tempo depois do cântico de Israel, a primeira coisa que chega na vida deles é o deserto. Ali não havia plantação, ali não havia depósito ou qualquer estrutura natural capaz de alimentar aquela multidão que saiu do Egito. O povo estava livre, mas continuava ainda dependente. Isso nos ensina que a graça que tira do Egito, ela também irá nos sustentar no caminho. Deus não apenas começa a salvação, Ele acompanha, Ele alimenta, Ele preserva o seu povo até o destino. Então Deus, Ele começa algo tirando aquele povo, porém quando Ele tira aquele povo de Israel do Egito, Ele não somente leva para o deserto, Ele acompanha. E isso é que muitas das vezes acontece conosco. Deus nos tira de uma prisão, nos leva para um deserto para que nós possamos aprender. Quando Deus leva, porque existem desertos que nós escolhemos entrar, porém existem desertos que Deus nos leva para ele. Ok? Israel, ele estava no deserto, Deus havia mantido a promessa. Israel foi para o deserto, a primeira coisa que veio na mente deles é: Deus nos abandonou. Porque eles tiveram o quê? Fome. Mesmo quando você está no deserto, Deus não perde o controle. Quando você está no deserto, Deus mantém você. Deus é que estava conduzindo aquele povo. O deserto não era um acidente no caminho, era uma escola nas quais as antigas seguranças seriam removidas da vida daquele povo. Aquele povo aprenderia a ser dependente de Deus. Eles deixariam de ser independentes, de conquistar tudo pela sua força, para conquistar tudo aquilo que Deus iria prover para eles. O deserto revela o que existe dentro de nós. Todas as vezes que eu e você somos levados para o deserto, isso nos mostra quem nós somos de verdade na presença de Deus. Essa é uma realidade. Então todas as vezes que você passar por uma dificuldade, todas as vezes que você for levado para um local aonde você não sabe o que fazer, isso vai revelar quem você é. Vai mostrar o que está dentro do seu coração. Porque se nossa vida fosse fácil, nós nunca reconheceríamos quem nós somos. Então Deus, Ele tem a necessidade de levar você para o deserto, para que dentro de você se revele aquilo que está aqui. Essa é dessa maneira que Deus trabalha. Quando os recursos acabam, aparece o medo, aparece a ansiedade, a incredulidade e a murmuração. Mas mesmo no lugar que revela a fraqueza humana, também revela a fidelidade de Deus. Quando tudo parece perdido, é quando Deus se manifesta. Quando não há mais saída, é quando Ele se levanta. Quando tudo parece perdido, Ele mostra para onde você tem que caminhar. O povo, ele olhou para o chão, não viu alimento, porém do céu, o Senhor já tinha providenciado o alimento para o caminho. O povo olhou e falou assim: vamos passar fome, vamos morrer, porque não deixasse a gente no Egito, porque lá a gente tinha o que comer. Agora se trouxe a gente para o deserto, agora nós vamos morrer. E esse é o grande problema. Antes que Israel aprendesse a confiar
Deus tinha que mostrar que a sua provisão não dependia da força humana. O que Deus provê não depende de você, depende dele. Porque nada que você for fazer irá ajudar a Deus ou ajudar a bênção do Senhor chegar mais rápido na sua vida. Todas as manhãs o maná seria uma mensagem visível para aquele povo dizendo: vocês não chegaram até aqui sozinhos e não continuarão sozinhos. Então o maná representava o quê? Eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Quando vocês não tiverem o que comer, eu vou prover, eu vou entregar, eu vou dar, eu vou trazer do céu para vocês algo que vocês ainda não provaram. O pão no chão anuncia o que Deus que liberta, o Deus que liberta também sustenta. Porém, aquele pão, o maná que desceu do céu, ele representava algo maior. Ele não representava algo que ia saciar a sua fome, mas ele representava o pão vivo que desceu do céu, que te ia trazer, ia te dar a vida eterna. O maná apontava para Jesus. Maná era Jesus em forma física antecipada já na terra. E isso veio se cumprir mais lá na frente, quando Jesus disse: eu sou o pão da vida. Então a graça, ela sustentou Israel no deserto durante 40 anos. Esse povo não passou fome, esse povo não passou sede, esse povo não perdeu roupa. O que mais me impressiona não é a comida, não é a água. O que mais me impressiona era as crianças crescendo e o sapato crescendo junto. Eram as crianças crescendo e a roupa crescendo junto com aquelas crianças. E a roupa, eles caminhando durante 40 anos e a roupa não desgastava. Eu imagino que 40 anos eles tiravam a roupa, lavavam a roupa estava do mesmo jeito. Hoje a gente lava a roupa, o que acontece? 2 lavadas ela desbota. Você compra uma camisa vermelha, lava ela 2 vezes, ela fica cor de rosa. Já aconteceu comigo várias vezes. E sem usar cloro, hein? Então imagina, 40 anos, aquele povo caminhando lá. Porém, o povo, em vez de olhar para aquilo que Deus estava provendo, eles olhavam para aquilo que faltava. E isso acontece com a maioria das pessoas. O verso 2 ele diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão. Aquele povo viu as 10 pragas. Aquele povo viu água virar sangue. Aquele povo viu a morte dos primogênitos e o sangue do cordeiro no batente livrá-los da morte. Aquele povo viu a nuvem do Senhor durante o dia e o fogo durante a noite. Aquele povo viu o mar se abrir e eles atravessarem em terra seca. Aquele povo tinha visto coisas que era impossível de se imaginar nos dias de hoje. Eles presenciaram o próprio Deus agindo e eles viram grandes coisas. Porém, em vez disso, o que eles fizeram? Diante da fome, a adoração acabou. E ela se transformou em murmuração. A murmuração, ela distorce a nossa mente.
A murmuração, ela traz amnésia na nossa cabeça. Toda vez que nós murmuramos, nós olhamos não pelo que Deus já fez, mas aquilo que nós não alcançamos. E não é tudo aquilo que nós queremos que nós vamos alcançar, mas tudo aquilo que Deus irá providenciar. E a murmuração, ela faz isso conosco. Quando o coração deixa de confiar, começa a chamar o cativeiro de segurança e a liberdade de abandono. O que acontece é que Israel, eles lembravam das panelas no Egito, mas esquecia dos chicotes. Eles lembravam do que eles comiam, mas esqueciam o que eles apanhavam. Eles lembravam do pão, mas eles esqueceram da escravidão. E eles dizem a Moisés: por que não nos deixasse morrer lá no Egito? Por que nos tirasse do Egito para trazer-nos para o deserto, para morrermos de fome aqui? Lá no Egito nós tínhamos carne, lá no Egito nós tínhamos pão, lá no Egito nós tínhamos tudo o que nós precisávamos. Porém, eles não tinham a liberdade que o Senhor podia prover. E é isso que muitas das vezes acontece conosco. Nós esquecemos do que o Senhor já fez, os livramentos que o Senhor já deu, por algo que a gente não conquistou. E nós passamos a murmurar por algo que nós não alcançamos. É só eu? Eu acho que não. Porque nós, seres humanos, temos a memória curta. A gente lembra o que é conveniente. O que é conveniente a gente lembra. Mas quando não é conveniente, nós escolhemos reclamar. E a reclamação, a murmuração, ela fecha portas. Porém, a graça do Senhor, ela é tanta com Israel no deserto, que mesmo em meio a murmurações, o Senhor providenciou na necessidade deles. Isso se chama graça. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor. É isso. Mesmo quando nós somos infiéis, a palavra diz que Ele continua sendo, mesmo na nossa infidelidade, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele não vai permitir que nada de ruim aconteça ou falte para nós. O nosso Deus é aquele que fala assim no último minuto, Ele traz e Ele provê. Ele abre a porta no último minuto. Mas o que falta é confiar. E quando nós não confiamos, nós tentamos conquistar pelas nossas próprias forças. Nós antecipamos o tempo de Deus. E todas as vezes que nós antecipamos aquilo que Deus tem preparado para você, aquilo que era para ser uma bênção na sua vida, acaba se tornando uma maldição. Aquilo que era para te levar para um novo nível, acaba te levando, fazendo você andar para trás, regredir. Por quê? Porque você não soube esperar. Porque é dessa maneira. Começa com a murmuração, começa a reclamar, e aí vem a antecipação. Deus não vai fazer, eu vou tomar por mim mesmo e eu vou fazer. Deus não vai trazer, eu vou fazer acontecer. Só que ali
Deus ele fala: aqui no deserto, vocês vão plantar e vocês não vão colher. Aqui vocês vão caminhar e vocês não vão encontrar comida. Aqui não existe depósito para vocês guardarem a comida. Sabe por que não havia depósito? Porque Deus não queria que eles dependessem daquilo que eles tinham, mas Deus queria que eles dependessem daquele que podia providenciar o que eles precisavam. Essa é a diferença. Porque quando você tem, você confia naquilo que você tem. Porém, quando você não tem nada, você precisa confiar em quem precisa prover. E Deus, Ele provê. Deus, Ele abre portas. Deus, Ele faz no tempo certo. No tempo da tua necessidade é quando Ele vai providenciar aquilo que você precisa. E não aquilo que você quer. Porque muitas das vezes aquilo que você quer não é o que Ele quer para você. Não é o propósito que Ele tem na sua vida. Então, a murmuração nada mais mostra como somos pessoas ingratas. Nós esquecemos que cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Cada manhã Deus te dá mais uma chance de você abrir os seus olhos e dizer: mais um dia o Senhor acrescentou. Lamentações 3, 22 e 23, a palavra diz assim: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. A graça, ela não dá permissão para que eu e você sejamos pessoas que murmuram. Ela nos dá oportunidade cada manhã para nos arrepender. Deus, Ele sustenta, mas também corrige. Ele alimenta enquanto amadurece e permanece fiel enquanto transforma. O deserto é uma fase de transformação para você. É uma fase onde Deus começou uma obra na sua vida e Ele vai te levar para um novo nível. O deserto é necessário para todos, porque o deserto é onde nós somos treinados para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Jesus. O deserto é o quartel-general de treinamento do Senhor. Quando Ele te leva para lá é porque Ele está te treinando para algo maior. O Senhor, quando Ele começa uma obra na vida de uma pessoa, Ele não para pela metade. Ele vai até o final. Ele continua até aquela obra se complete. Deus começou uma obra na vida de Israel. Deus, Ele iniciou uma transformação na vida de Israel. Mas Israel não via daquela maneira. Israel olhava como abandono. Mas aquilo não era abandono. Aquilo era um treinamento que Deus estava dando para aquele povo, para eles entenderem que eles precisavam ser dependentes do Senhor. Porque Filipenses 1,6 diz assim: estou certo que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Entenda, Deus vai te levar para o deserto, Ele não vai te abandonar. Pelo contrário,
Ele vai estar com você, fazendo a obra dele, treinando você, te aproximando cada vez mais dele e dizendo para você: não dependa das suas forças, dependa de mim. Não dependa do que você tem, dependa daquilo que eu faço. Não dependa da tua saúde, dependa daquele que providencia a sua saúde. Não dependa de você, dependa de mim, diz o Senhor. E quando nós entendemos que nós temos a necessidade de depender do Senhor, as coisas mudam na nossa vida. Quando nós passamos a depender dEle, Ele providencia. Quando a dependência se torna algo essencial na nossa vida, tudo o demais não importa mais. No verso 4 de Êxodo, nós lemos assim: o povo sairá e recolherá diariamente a porção para cada dia. Deus estava mostrando ali para o povo de Israel a seguinte coisa: a falta de dependência. Deus, Ele podia ter suprido alimentos suficientes para muitos meses. Deus podia ter feito um milagre para eles continuarem aonde eles estavam. Deus levou eles para o deserto não para se acomodarem em um local. Deus levou aquele povo para o deserto para eles irem para um outro lugar. O deserto, ele é o caminho para a terra prometida. O deserto é o caminho para a terra que mana leite e mel. Se não passar pelo deserto, você não chega na terra prometida. E com Deus, Ele não aceita que nós fiquemos neutros. A gente não pode ser neutro com Deus. Quando nós somos neutros com Deus, nós basicamente estamos dizendo: ei, fica aí, que eu vou fazer, eu mesmo vou fazer, e eu vou conquistar. E muitos de nós estamos lutando lutas que nós não precisamos estar lutando. Nós estamos correndo atrás de coisas que nós não precisávamos correr. Coisas que o próprio Deus falou assim: dependa de mim e eu vou prover. Dependa de mim e eu vou sustentar. Mas o problema do ser humano, sabe qual que é? É que se ele não está no controle, ele acha que Deus abandonou ele. O coração do ser humano, ele tem a necessidade de controlar as situações. E quando você não consegue controlar algo, você não consegue acreditar que Deus pode fazer. Israel, ele perdeu o controle quando ele foi levado para o deserto. Então, eles não entendiam o que estava acontecendo. Eles não conseguiam ver o que Deus tinha prometido para eles. Por quê? Porque eles estavam olhando para o momento. E o ser humano, ele não consegue depender de Deus olhando ou imaginando que amanhã eu não tenho como pagar o aluguel, ou amanhã eu não tenho o que comer em casa, amanhã
Ai meu Deus, como que eu vou trabalhar? Eu não tenho dinheiro nem para pagar o ônibus. Ou não tenho dinheiro para pagar a Lyft. Que seja. Quando a pessoa olha para essa pequena coisa, porque isso é pequeno para Deus. Deus, Ele quer prover coisa grande. Deus quer sustentar a gente na hora que a gente mais precisa. Deus, Ele quer ser o provedor na hora que o impossível chega na tua vida. É aí que Deus quer trabalhar. Deus, Ele não trabalha no possível. Deus trabalha no impossível. Porque o possível eu e você podemos fazer. O problema é que nós somos tão independentes que quando Deus quer fazer, a gente não aceita. Quando nós queremos como eu posso dizer? Uma palavra que não vai ofender. Vou esquecer isso. Deixa pra lá. Que meu papel não é ofender. Meu papel é trazer a graça do Senhor. A graça do Senhor, ela é uma fonte insaciável. A graça do Senhor é algo que é permanente. A graça do Senhor, ela jamais vai fechar as portas quando uma pessoa depende do Senhor. O maná, ele ensinava que Israel, ele não devia depender de reservas independentes, mas de um relacionamento contínuo com Deus. A fonte não era o que estava no chão, a fonte era o Deus que trazia o pão para o chão. E muitas das vezes a gente acha que a fonte das nossas finanças é o nosso trabalho. Muitas das vezes a gente acha que a fonte da nossa saúde é o que nós fazemos. Não. Quem providencia a saúde é o Senhor. Quem providencia a força para você trabalhar é o Senhor. Quem providencia o sopro da vida em você é o Senhor. Por isso que as misericórdias do Senhor, elas se renovam cada manhã. Cada manhã. E é isso que tem faltado na nossa vida. A provisão que nós temos, ela jamais pode ocupar o lugar do provedor. Você já prestou atenção que uma pessoa, quando fica bem de vida, a primeira coisa que ela esquece é do Senhor? Na hora que Deus começa a abençoar, as coisas começam a multiplicar, prospera, tudo dá certo na vida da pessoa. Cara, o cara pega um ovo, nasce 2 pintinhos. Ele bota para chocar o ovo e vem nascer um, nasce 2. Tudo começa assim, na vida dele começa assim. Por quê? Porque Deus está abençoando. Aí quando Deus deixa de abençoar, leva a pessoa para o deserto, o que ele faz? Ele murmura. Porque a fé dele, a dependência dele, não estava no provedor, estava naquilo que o provedor tinha provido para ele. Irmãos, quantas pessoas, quantos atores, milionários, tinha tudo o que precisava, tinha do bom, do melhor, jogadores, do bom, do melhor. O Garrincha, por exemplo, um dos maiores jogadores que o Brasil já teve. Como que morreu o Garrincha? Sozinho.
sem nada. E ele ganhou muito dinheiro. Não foi pouco, foi muito dinheiro. Mas a vida dele era, depois que ele ficou rico, foi cachaça, mulher e mundão. Esqueceu que quem proveu todas essas coisas foi o Senhor. E isso é o problema nosso. Deus, Ele provê, Deus nos abençoa, mas a gente é muito ingrato, porque na hora que Deus fala assim, vou te levar para o deserto, nós murmuramos contra o Senhor. Isso mostra quanto o nosso coração é ingrato. Nós podemos receber uma bênção muitas das vezes e transformar aquele presente na nossa segurança. O maná do Senhor dizia o contrário. Ele dizia, não confie no pão. Por isso que Deus falava assim, você não vai guardar, pegar um monte, você vai pegar o que você vai comer naquele dia. Somente na sexta-feira você vai pegar o dobro. Mas de domingo a quinta você vai pegar o suficiente para cada tenda. Porque Deus, Ele conhecia cada tenda. Ele conhecia a necessidade de cada pessoa. E o que o maná também nos ensina é algo mais profundo, que muitas pessoas não entendem. Porque eles tinham, porque Deus podia falar, pega para a semana toda, não é isso? Muitos de nós vamos no supermercado hoje ou na segunda-feira, a gente faz a compra para a semana, não é isso? Aí você não precisa voltar mais lá. Mas entre Israel e Deus não era dessa maneira. Não era isso que Deus queria. O que Deus queria era relacionamento. Cada ida de Israel no deserto para pegar o maná era um encontro que Deus tinha com eles de manhã. E esse é o ponto principal. Deus, Ele não quer só prover. Deus, Ele quer um relacionamento de intimidade. Porque quanto mais íntimo você é do Senhor, mais dependente você se torna. Cada família, ela recebia o que era necessário. Não havia excesso para produzir orgulho e nem falta para destruir a esperança. Deus conhecia a necessidade de cada pessoa. Jesus, Ele ensinou na oração do Pai Nosso a seguinte coisa, lá em Mateus 6,11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Jesus não ensinou você a orar o pão da semana que tu nos dá hoje, e muito menos do mês, mas a nossa oração é o pão de cada dia, porque Deus, Ele provê diariamente. Jesus, deixa eu ser bem específico, Jesus, Ele não condena o planejamento responsável. Jesus não condena você ter nada. O que Jesus condena é você depender daquilo que você tem. A partir do momento que você coloca a sua dependência naquilo que você tem, é quando Jesus, Ele vai dizer para você, não, é hora de te levar para o deserto, porque você está dependendo de algo que eu não disse para você depender. Vamos para o deserto. E o problema é que nós não entendemos isso. Nós fomos levados para o deserto, e a primeira coisa que acontece, em vez de nós dissermos, Senhor, obrigado pelo deserto, obrigado pelo que tu me estás ensinando, a primeira coisa que a gente faz, por quê? Por que eu estou aqui?
Isso quer dizer, sabe por quê? A oração que você fez ontem, ela não serve para hoje. A leitura bíblica que você fez ontem, ela não serve para hoje. A palavra que nos fortaleceu ontem, ela não elimina a nossa necessidade de hoje. Ou seja, a pregação de hoje, ela precisa fazer um efeito em você durante a semana. Não adianta você vir para a igreja no domingo, ouvir eu pregar só no domingo, e de segunda a sexta, de segunda a sábado, você vive uma vida como se não houvesse amanhã. Domingo passado eu falei sobre isso. Muitas pessoas são crentes de domingo, não são crentes, que crente até o diabo é. São cristãos somente de domingo. No domingo todo mundo top. Vou para a igreja, muitas vezes põe a melhor roupa, põe o melhor perfume, faz a barba, maquia. No domingo. Aí de segunda a sábado, vive uma vida como se não conhecesse a Deus. Vive uma vida aonde o mundão é melhor. O linguajar crentez dele, que ele usa no domingo, a paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, só funciona no domingo. De segunda a sábado é palavrão, é maldição, reclamação, é mentira. Por quê? Porque a pessoa é crente, ela não é cristã. E ser crente é somente você acreditar. Tem gente que é crente no diabo, tem gente que é crente em Deus, tem gente que é crente em horóscopo, tem gente que é crente em um monte de coisa, mas ainda não aprendeu a depender do Senhor. Deus, Ele levou o povo de Israel para o deserto, porque Deus, Ele queria arrancar de dentro do coração de Israel tudo que estava lá que não prestava. E muitas das vezes nós temos a necessidade de ir para o deserto por causa disso, porque nós não queremos permitir Deus tirar do nosso coração aonde nós estamos. Aí Deus, Ele é obrigado a nos levar para o deserto e arrancar tudo aquilo que Ele não quer que esteja na nossa vida. Deuteronômio 8:3, Moisés disse a seguinte coisa: Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com maná, que vocês não conheciam e que o pai de vocês não conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Muitas das vezes Deus nos leva para o deserto é para isso, para nos ensinar que nós precisamos depender dEle e não do que nós podemos fazer. Moisés, ele explica que o maná, ele possuía um propósito espiritual. Deus, ele permitiu que o seu povo sentisse fome para revelar a autossuficiência. A autossuficiência que eles tinham. E se você parar para pensar, muitas pessoas
ela tem dinheiro, mas elas não têm paz. Estão cercadas de pessoas e vivem sozinhas. Ela tem do bom e do melhor, mas continuam vazias. Vocês já perceberam isso? Vocês já viram isso? Aquelas pessoas que estão no meio de multidões, cercada de gente o tempo todo, tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram, mas vive uma vida solitária. Tem dinheiro, mas não está satisfeito. Quantas pessoas vivem assim? Porque eles não entenderam o verdadeiro propósito da graça. A graça, ela não veio para te dar. A graça, ela veio para fazer. A graça, ela não veio para fazer você ser rico. A graça, ela veio para que você tenha vida eterna. A graça não veio para que você se sinta bem. A graça, ela veio para apagar os seus pecados. Então Moisés, ele explica que o maná era a graça de Deus vinda à terra para suprir não só a necessidade física do povo de Israel, mas para mostrar que o maná apontava para o verdadeiro pão vivo que desceria do céu, Jesus Cristo. O maná era Jesus. Todas as vezes que aquele povo comia aquele pão, é a mesma coisa que nós fazemos quando nós comemos o pão da ceia. Nós estamos celebrando a memória do Senhor Jesus. Israel não entendeu que o propósito de Deus era treiná-los. Israel não entendeu que Deus queria arrancar deles a independência para que eles se tornassem dependentes. Israel não entendeu que Deus estava levando e direcionando eles para um propósito maior. Na mente de Israel, eles tinham sido abandonados, porque a bondade de Deus terminou quando eles cruzaram o mar. E a bondade de Deus não terminou quando eles cruzaram o mar. A bondade de Deus se iniciava enquanto eles estavam começando a caminhar. Por que é tão difícil quando Deus nos leva para o deserto? Por que é tão difícil de nós aceitarmos que mesmo no deserto o Senhor proverá? Por quê? A resposta é simples. Porque você quer controlar tudo, aonde Deus diz para você deixar de controlar. Não tente controlar aquilo que o Senhor está descontrolando na sua vida. Porque toda vez que você tentar controlar, sabe o que vai acontecer? Você vai enlouquecer e você vai murmurar. O que você precisa fazer é se tornar dependente do Senhor. E quando você se tornar dependente, Ele pode te levar para o deserto, Ele pode te levar para o vale, Ele pode te levar para cima do monte, Ele pode te levar para onde for. Ele irá providenciar tudo o que você precisa. Tudo.
Não o que você quer, eu já expliquei isso. Deus não dá o que você quer, Ele dá o que você precisa. Porque se Ele der tudo o que você quer, Ele cria filho o quê? Mimados. E você não é filho mimado. Então Deus não mima ninguém. Pelo contrário. Esse microfone é uma benção. Tem dia que ele fica certinho, mas tem dia que ele é só Jesus na causa. Cristo, Ele é o seu verdadeiro maná. Jesus é o maná que nós precisamos a cada manhã. Jesus é o pão que desceu do céu. Jesus é aquele que providencia e sacia a nossa sede. Por isso que em João 6,35 ele diz: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Esse é o Jesus que nós servimos. Essa é a graça que desceu do céu em forma de pão, morreu por nós, para que eu e você hoje pudéssemos estar aqui e possamos dizer: hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. Por quê? Porque o Filho de Deus se fez homem para morrer por mim e por você. E essa graça é a graça que nos basta. É a única coisa que nós precisamos. É essa graça. Essa maravilhosa graça. Maravilhosa graça. Sabe cantar ela, Alex? Maravilhosa graça? Você puxa ela e a igreja canta. Aquela maravilhosa graça. Bota o começo dela aí, Davi. Tem ela aí? Bota aí a primeira estrofe para lembrar o Alex. Porque essa é a graça que nós recebemos hoje. Coloque-se de pé para a gente cantar junto. Olha lá, Alex. Essa é a primeira estrofe dela? Essa aí. Lembrou? Não reclama, Alex, canta. Deus vai te dar a voz. Aleluia. Ei. Quem derrotou a escuridão e me amou até o fim, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Me ajuda aí, igreja, vamos aí. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavras. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Agora a parte que vocês sabem. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregar.
entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu. É o Rei da glória, é o Rei dos reis, Jesus. Quem é o Rei? Quem é o Rei sobre as nações? Tirou a letra aí. O Rei da glória, o Rei dos reis, Jesus. Maravilhosa, maravilhosa graça, seu infinito amor. A minha cruz levou, você deu sua vida para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. De novo, maravilhosa, pra terminar. Maravilhosa graça, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou, sua vida entregou para me resgatar. Pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Pra gente passar pra ceia rapidinho. Muitas das vezes nós queremos que Deus ele mude o deserto. Deus, porém, ele deseja no deserto revelar Cristo. Pedimos respostas, porém ele oferece a sua presença. Pedimos saída imediata e ele oferece forças para nós continuarmos caminhando. O maior milagre do deserto não é receber algo de Deus, é descobrir que quando os outros recursos acabam, Ele continua caminhando conosco. O deserto, ele pode retirar muitas coisas da nossa mão, mas ele não pode tirar Cristo de nós. Se Cristo permanece, ainda temos o pão da vida. Não vivemos somente daquilo que possuímos, mas daquele que se entregou por nós. Êxodo 16, ele mostra um povo fraco em um lugar impossível, mas também mostra um Deus fiel. Israel murmurou e Deus se revelou. Mesmo em meio à murmuração, Deus ainda mostrou a sua fidelidade. Eu e você, nós não podemos controlar o amanhã. Por isso, Deus, quando nos leva para o deserto, é para ensinar dependência. E quando você entende que você não tem controle do que vai acontecer amanhã, você entende que Deus pode fazer.
Não pergunte quando você entrar no deserto, quando sairei desse deserto. Mas pergunte, o que Deus quer formar em mim? Então todas as vezes que você for para o deserto, o que Deus está querendo formar em você? O deserto, ele pode vir de várias maneiras na sua vida. Ele pode vir através da falta de algo, através da doença, através de uma perca, através de uma situação. De várias maneiras o deserto pode vir. O problema não é o deserto. O problema é como você vai reagir no deserto. E o deserto, quando Deus te leva para o deserto, a única coisa que Ele fala para você e diz: tenha paz, dependa de mim. Mais nada. Ele não exige nada extra de você. A única coisa que Ele fala é: dependa de mim. Dependa de mim. Pois eu sou o teu maná a cada manhã. Nada mais isso. Não murmure, se torne dependente. Porque a independência te leva para longe do Senhor. Porém a dependência de Deus te leva próximo a Ele. E quanto mais próximo você está do Senhor, mais intimidade você tem. Quanto mais intimidade você tem, mais você compreende a graça. A graça você não aprende, você entende. E você só entende quando você tem relacionamento. Sem relacionamento você não consegue entender o que é graça. Quero chamar o Davi, a Mara aqui à frente, por favor, para a gente servir a ceia. Nós vamos nesse momento servir o maná do céu. Conforme você for pegando, coloque-se de pé. Vamos orar para abençoar os elementos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento nós entregamos, Senhor, os elementos da ceia na Tua presença. Nós entregamos o pão, nós entregamos o vinho e nós pedimos, Senhor, que esse pão e esse vinho, nesse momento, venha, Senhor, trazer cura. Venha mostrar, Senhor, na nossa vida, o maná do céu. Venha mostrar Jesus em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, eu te agradeço. Amém. Pode servir, Davi. Pode servir, Maria. Mara. Obrigado. Aleluia. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, no verso 23,
ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado entre vocês. Façam isso em memória de mim. Comamos o pão todos juntos. Obrigado, Senhor, por ser, ó Pai, o pão que nos alimenta, o pão da vida, o maná vivo que desceu dos céus. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Tomemos o cálice junto. Aí o apóstolo Paulo termina: porque todas as vezes que comerem desse pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nesse exato momento, nós participamos da ceia, em memória, lembrando o sacrifício da cruz, o que Jesus fez por nós, o que Ele entregou naquela cruz por nós. Enquanto o povo de Israel comeu o maná que foi colocado no deserto, hoje nós celebramos o pão que nos traz vida, o pão que nos levou para a eternidade. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesse momento, eu quero, Senhor, entregar a Tua igreja, entregar, Senhor, a Ti, esse povo, Senhor. Hoje nós, Senhor, entendemos, Senhor, que o deserto, Senhor, não é para nos prejudicar, mas o deserto, Senhor, é para nos levar para um novo nível. Ajuda-nos, Senhor, a entender e não murmurar. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, que essa igreja venha a ser a igreja que, ó Pai, entendeu essa verdade. Leva essa igreja, Senhor, a um novo nível, a um novo local, a um novo ponto de intimidade contigo, Senhor. Porque, Senhor, sem Ti nós nada somos. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que palavra, né, irmãos? E eu vou pegar uma carona na palavra do pastor em relação aos dízimos e ofertas. Podem ir se preparando aí, enquanto eu vou ministrar uma palavra rápida. Mas conforme o pastor estava lendo, né, em Êxodo 16, ali aquele povo, eles estavam numa direção. Eles estavam rumo à terra prometida, não é? E não é muito diferente a nossa caminhada aqui na terra. Nós estamos numa direção do Senhor. Você crê nisso? Você crê que você está posicionado, que você está sendo levado e guiado agora não por Moisés, mas pelo Espírito Santo, que existe um destino? E o que Êxodo 16 nos ensina, eu não vou usar as exatas palavras do pastor, mas vou usar as minhas, é um sustento. Deus, ele não queria que o povo andassem preocupados com aquilo que eles precisavam de comer. Deus, ele não queria que o povo andasse preocupado com aquilo que eles iriam se vestir. E nem mesmo beber, porque Deus, ele estava provendo. E Jesus, ele usa uma comparação bem simplificada. Em Mateus 6:26, ele fala assim, ó: observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem,
e não juntam em celeiros, entretanto o vosso Pai que está no céu sustenta. E aí ele fala: será que vocês não valem bem mais do que as aves? E no versículo 27, ele vai nos dizer assim, ó: quem de vocês que por mais que se preocupem, conseguem acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Então aqui primeiro, ele usa as aves como exemplo, que se a gente observar os pássaros, eles não dependem de homens para sobreviver. Embora existem alguns, né, que são enjaulados, mas se a gente olhar para os pombos, eles não dependem de ninguém para alimentar. E Jesus está falando para nós, da mesma maneira, eu estou cuidando de você. Você vale muito mais do que os pássaros, porque hoje nós somos filhos de Deus. E aí no versículo 27 ele fala: ei, o que vai adiantar você se preocupar? Será que você consegue acrescentar 1 hora da sua vida? Nós não conseguimos. Então aqui nós estamos entendendo que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que nós precisamos viver na dependência dEle. Então hoje, quando você for preparar aí o seu dízimo, a sua oferta, queria te encorajar, não preocupar, mas eu queria te encorajar a confiar em Deus. Confia nele, dependa dele, ele não vai deixar faltar. Sabe, Deus, ele é o nosso Pai, essa é a realidade, e às vezes nós nos esquecemos disso, com as contas, com as dificuldades. Talvez hoje você está no deserto, mas amanhã você talvez consiga ser igual José e Caleb, que entrou na terra prometida, porque creu, porque não olhou a dificuldade. Quando você foi e observou aquilo que Deus tinha para você, você sabia que ia ter alguns desafios, mas você sabe que o seu Deus é mais poderoso do que aqueles homens que estavam na terra prometida. E eles entraram porque eles creram. Então Moisés, ele envia 10 espias àquela terra. E todos os outros falam assim: nossa, aqueles homens lá naquele lugar, eles são grandes demais. É difícil demais eu conquistar certas coisas. Eu tenho promessas na minha vida, mas eu não vou conseguir porque eu sou muito pequeno. Você é realmente, porque é Deus quem te sustenta. E você tem que confiar nele, não naquilo que você pode fazer. Então hoje eu queria te encorajar a tomar espaço de fé e entregar o melhor que você tem para Deus. Amém? Vamos fazer isso? Vamos preparar alguma coisa para Deus. Agora, se você ainda não entendeu isso, não tem problema, fique em paz. Eu vou orar por você para que Deus possa abrir o seu entendimento, porque o Alex, ele não vai conseguir fazer nada na sua mente, essa é a realidade. O pastor não vai conseguir fazer nada, mas o Espírito Santo de Deus, ele nos revela os mistérios de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele tem a mente de Deus, a mente de Cristo. E quando esse Espírito vem habitar dentro de nós, nós conseguimos ver coisas que os olhos humanos não conseguem. Amém? Vamos nos colocar de pé nesse momento. Queria fazer uma oração rápida, agradecendo a Deus. Senhor, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa que o Senhor nos deu hoje, que nos edificou demais. Que o Senhor venha fazer o impossível nas nossas vidas, Deus. Que o Senhor venha, Pai, abrir cada vez mais o nosso entendimento. Que nós possamos, meu Deus, ser transformados. Que nós possamos, meu Deus, não nos amoldar aos padrões desse mundo, mas deixar que Deus nos transforme pela renovação da nossa mente, Pai. Para que nós possamos provar quão bom e agradável, Pai, são as coisas que o Senhor tem para nós, Deus. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós, Pai. Então, Pai, não deixe a gente, Pai, depender, meu Deus, de uma nota feita de papel, Deus. Não nos deixe, Pai, ser dependente, Pai, de uma coisa que hoje nós temos e amanhã nós não temos, porque nós não temos controle sobre absolutamente nada. Mas é o Senhor que nos sustenta. É o Teu Espírito que nos guia, Pai. É o Teu Espírito, Pai, que está nos direcionando. É a Sua mão, Pai, que abre a porta, Deus, que nenhum homem consegue fechar. Então, Pai, no nome de Jesus, cada pessoa aqui, cada casa, eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor irá multiplicar os nossos celeiros, Deus. E que o Senhor irá, Pai, mesmo imerecivelmente, Pai, eu não mereço isso, mas o Senhor irá provar para nós a Sua soberania, Deus, e o Seu cuidado, e a Sua providência, Deus. O Senhor vai provar isso para nós. Não porque nós merecemos, porque nós somos falhos, Senhor, mas o Senhor permanece sendo fiel quando nós não somos fiéis, Deus. E é a riqueza
riqueza e a tolerância e a paciência da sua bondade, Senhor, que nos conduz ao arrependimento. Por isso hoje, Pai, eu quero declarar, Pai, pessoas que vão, meu Deus, se humilhar na sua presença, Pai, e vão deixar com que o teu Espírito, Pai, venha agir através de nós, no nome de Jesus, que nós oramos e te agradecemos, amém. Amados, vai colocar aqui na tela algumas maneiras de poder contribuir. Enquanto isso, o nosso amado lá atrás vai colocar uma música bem alegre, porque Deus ama quem dá com alegria, amém? Amém. Fiquem-se à vontade. Você aí. Tá bonito, o Bruno tá bonito. Eu achei que eu que tava bonito, mas é o Bruno que tá bonito, ó. Tá forte o Brunão. Aleluia. Irmãos, vamos para os anúncios rapidinho. Depois, não vai embora. Nós vamos cantar parabéns para os aniversariantes de junho e de julho. Ok? Então, os aniversariantes depois vêm aqui para frente para a gente cantar. Amém? Davi, coloca os anúncios para mim, por favor. Irmãos, sábado, é sábado que vem? Não nesse sábado, no outro, né? Dia 15, 2 semanas? Então, dia 15 de agosto, às 5 horas, nós teremos uma reunião e pinturas de taça lá na... Vai ser aonde? Vai ser aqui na igreja? Vai ser aqui na igreja. Nós teremos a presença da pastora Simone. Ela é uma conhecida nossa que faz parte do Ministério Mevan, que vai estar aqui ministrando para vocês mulheres. Então nós encorajamos vocês mulheres, não pegar nada para o dia 15. Então coloca aí, save the date, para você estar aqui conosco no dia 15, sábado dia 15 às 5 horas, para ouvir uma palavra do céu em nome de Jesus. Amém? Nossa oração toda terça-feira, às 7h30 da noite. Nós colocamos o link lá, você só clica e entra e participa da oração. Amém? Nosso estudo, nós entramos na 3ª semana. Nós estaremos falando sobre, acho que as cartas, algo assim, eu não lembro de cabeça, do nosso próximo estudo, mas nós já estamos entrando agora nas profecias. Então, toda quarta-feira, às 8 horas, lá na minha casa, tá bom? Próximo, Davi. Então, todo culto nós temos nossa oração aqui às 10 horas da manhã. Chegue mais cedo, venha buscar a presença do Senhor, e para que nós possamos já entrar, quando chegar aqui, o culto começar, já chegar 100% a todo vapor na presença do Senhor. Então, 10 horas da manhã, todo domingo. Nosso culto da família, todo domingo, às 10h30 da manhã. Traga um convidado, encoraje alguém a vir, para que Deus possa fazer a diferença na vida deles e eles venham conhecer o que é a graça do Senhor. Amém? Tem o do pastor Rony? Eu mandei, está no WhatsApp. Eu vou falar o quê? Não tem outra coisa para mim falar? Bom, dia 23 nós teremos a presença do pastor Rony aqui. Ele vai estar ministrando, ele está fazendo um tour aqui pela Califórnia. Então toda semana ele vai estar pregando um lugar de novo. Então ele chega quarta-feira agora, ele chega. E ele vai estar pregando aqui no dia 23. Olha aí. Não parece muito ele, mas tudo bem. Tá bem diferente. Esse tá falhando, viu? Esse é o Rony, esse é depois da plástica. É o pastor Rony depois da plástica. Mas tudo bem. O pastor Rony continua, é o mesmo. É aquele baixinho que vem aqui. Na hora da pregação ele bate na perna. Então dia 23 ele vai estar aqui com a gente. Ele é um homem usado por Deus na minha vida. Ele foi usado, o que ele profetizou se concretizou. Então
eu não tenho dúvida daquilo que Deus usa ele. Então, o testemunho desse homem é um testemunho muito forte. Amém? Creio que é tudo, né? Aleluia. Coloque-se de pé para a gente encerrar. E aí a gente vai, os aniversariantes de junho e julho, vem aqui à frente também, para a gente cantar parabéns. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor Jesus, nesse momento, por essa oportunidade que nós tivemos de ouvir a Tua palavra, esse momento de comunhão, esse café maravilhoso, Senhor. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor acampe os Teus anjos em volta das nossas vidas, nos levando para casa, nos guardando, nos protegendo. E, Senhor, abençoando a nossa semana, abençoando nossos familiares, abençoando, Senhor, tudo aquilo que nós tocarmos, Senhor. E que o Senhor venha, Senhor, providenciar tudo aquilo que nós temos necessidade, ó Pai, essa semana. Abra portas, Senhor, onde não tem porta. Feche portas que precisam ser fechadas, Senhor, na nossa vida. Porém, Senhor, cada dia que passa, leva-nos, Senhor, a uma intimidade maior, a um relacionamento mais próximo, Senhor, contigo, no santo nome de Jesus. Que a graça, que o favor do nosso Senhor, que a comunhão dos santos e que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, no santo nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Cadê os aniversariantes aqui? A Cleide, a André.